Eu quero explicar Apocalipse 20, verso 7, mostrando qual a lógica de Deus soltar Satanás, que sairá para enganar as nações depois de Deus tê-lo aprisionado por 1000 anos. Será que Deus quer que ele engane as nações? O que acontece é que, depois que Cristo e a sua igreja vieram na batalha final em um grande exército, destruíram o anticristo, aprisionaram Satanás com todos os demônios para tomar de volta o governo que Adão e Eva perderam lá no Éden, começa a era milenar, quando Cristo e a igreja começaram a governar as nações sobreviventes da grande tribulação, que foram separadas como ovelhas no tribunal de Cristo, que julgará as nações. Porque a igreja aprovada já ressuscitou e para ela o tribunal é para galardoar e não para separar. Então, essas nações que entrarem para a era milenar, elas se multiplicarão. E muitas nações nascerão já sobre a terra num reino de paz e de justiça, porque já impera o governo dos céus sobre a terra, que retomou o governo perdido. Então, quando as nações irem anualmente para Jerusalém aprender da lei do Senhor, como nós lemos lá em Isaías 2, Miqueias 4, final de Zacarias 8, dentre outros profetas, eles vão aprender a lei do Senhor e ouvirão através da igreja, que nesse tempo já será sacerdote, que ministrará às nações a lei do Senhor, aprenderão acerca de Satanás. Então, o Senhor, ele precisa provar quais nações que nasceram durante a era milenar e nunca experimentaram uma era de guerras, qual será a escolha delas. Por isso que após o milênio, o Senhor vai soltar Satanás para fazer uma peneira dentre as nações que nasceram durante a era milenar, para saber quais delas entrarão para a era eterna, que virá logo após o milênio, e contemplar a nova Jerusalém descendo sobre a terra já restaurada e continuarem sendo regidas por Cristo e a igreja no reino dos céus, que virá sobre a terra eternamente. Lembra? Após o milênio vai descer a nova Jerusalém já sobre a terra restaurada. Mas o Senhor quer separar quais nações poderão continuar usufruindo do governo de Cristo e da igreja por toda a eternidade. Então, Satanás será solto e ele vai incitar as nações a se rebelar contra o governo instituído por Cristo e a sua igreja. Certamente motivado pela sua inveja, porque ele perdeu o governo, porque Cristo e a igreja tomaram de volta aquilo que ele roubou no Éden. Então ele vai sair lá do abismo com muita inveja, com muita raiva, porque agora Cristo e a igreja estão governando. Então ele vai contaminar as nações da era milenar para irem contra o acampamento dos santos, como nós lemos em Apocalipse 29. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo do céu as devorou. Ou seja, essas nações não estavam no céu, elas estavam na terra, porque um fogo do céu caiu sobre elas e as devorou, porque elas se rebelaram contra o governo de Cristo e da igreja. Aí agora sim, depois que o diabo ficou preso por 1000 anos, porque ele teria ainda esse papel a cumprir para fazer uma peneira das nações na era milenar, agora sim também na era eterna, agora sim Satanás será lançado no lago de fogo junto com as nações que ele enganou na era milenar, já estando cientes acerca dele e escolheram Satanás, bem como as pessoas que ressuscitarão depois do milênio, a segunda ressurreição. Aquelas nações separadas como bodes também serão lançadas no lago de fogo, e os eleitos, aqueles que o Senhor chamou para reinar com Jesus, abriu os olhos da fé e foram reprovados, ressuscitarão nessa segunda ressurreição depois do milênio, junto com as nações. Só que os eleitos, reprovados, já ressuscitam para a condenação. E dentre as nações, os não eleitos, haverá a peneira, e haverão nações que serão absolvidas para entrarem no reino. As nações que não seguiram a Satanás continuarão na era eterna, usufruindo do governo de Cristo e da igreja, tendo agora como a capital do governo a nova Jerusalém, que vai estar acoplada em Jerusalém da terra, ampliando a Jerusalém da terra, né? E firmando para sempre o trono de Davi, que Jesus herdou a partir do milênio. Os profetas estão repletos dessas promessas. Jesus herdará o trono de Davi. Mateus 25, 31 diz que o Senhor virá em sua glória, e então, quando ele voltar com todos os seus anjos em glória, então ele se assentará no trono da sua glória, o trono da glória de Jesus, porque
porque hoje ele está sentado à destra da glória do Pai, mas o trono da glória dele é quando ele se assentar no trono de Davi em Jerusalém da terra, porque representa a derrota sobre Satanás e todo o seu império, significa a retomada do governo. Por isso que é o trono da glória de Cristo, porque ele vai convergir novamente nele, e para isso Jesus veio, para convergir novamente céus e terra, o elo de comunhão que havia antes do pecado. Retomar o eterno propósito que estava no coração de Deus e que o diabo não pode frustrar, que era estabelecer um reino sobre a terra, que por sinal é herança de Jesus. Então por isso que é o trono da glória do Messias, pelo significado que representa. Então é por isso que o Senhor vai soltar Satanás. Só que as nações já estarão cientes e só quem se rebelar contra o governo de Cristo e da igreja será destruído e será lançado no lago de fogo depois da era milenar. Ele reinará para sempre, porque a nova Jerusalém acoplará na terra para todo sempre. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus lindo, né? Assim como ele descia lá no Éden para estar com o homem, o pecado interrompeu isso. Quando tudo for restaurado, Deus virá definitivamente, tanto o Pai quanto o Filho, e habitarão aqui, nessa terra restaurada e, por que não dizer, glorificada? Se Deus ele pode restaurar e glorificar o homem mais vil, pecador, por que não a terra que não cometeu nenhum pecado? Então o Senhor Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Amém? Deus te abençoe.